eu sou em Deus e quem Deus é para mim. Hoje nós estamos aqui para poder fazer a entrevista com a autora Ana Ribeiro. Meu nome é Soraya Teles e eu sou da editora Raízes Cristã. Esse é o livro da Ana, Mulher de Coragem, que nós vamos apresentar para vocês hoje com uma entrevista com ela. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Paz seja convosco. Esse livro, ele nasceu quando o Espírito Santo me fez não somente olhar, mas começar a observar o papel da mulher, tanto na sociedade, quanto na congregação, né? Quanto para as mulheres cristãs, e vendo como Deus tem usado as mulheres de forma única, né? Nesse tempo que nós estamos vivendo, nessa geração que nós estamos vivendo. E eu comecei a observar, né? Porque, graças a Deus, eu sempre sou cercado de mulheres abençoadíssimas, mulheres que amam a obra de Deus, mulheres que amam o seu propósito. E o Espírito Santo de Deus abriu a minha visão e eu comecei a enxergar essas mulheres de uma forma diferente, de uma forma a qual eu comecei a entender que verdadeiramente o Senhor, ele queria me mostrar algo através dessas mulheres. E ali nas conversas, no café, no dia a dia, no trabalho, eu comecei a olhar para essas mulheres de uma forma diferente e olhar até para mim de uma forma diferente. E aí o Senhor começou a trabalhar, né, na minha mente, começou a derrubar alguns conceitos que a gente traz, né, ao longo da nossa vida. E aí foram abertos os meus olhos e eu comecei a olhar e falar assim, essa mulher que está ao meu lado, que está no meu trabalho, que está no meu convívio social, que está no ministério junto comigo, essa mulher é uma mulher de coragem. E aí, então, o Senhor começou a encaminhar os meus olhos para a palavra de Deus, e foi esse o início desse livro. Basicamente foi isso. Nossa, que bênção. É muito maravilhoso quando o Espírito Santo trabalha e nós deixamos ele trabalhar também, né? Amém. E o seu encontro com Deus, no início do livro você compartilha uma parte da sua história, que é uma parte emocionante ali da sua história, do seu dia, o dia em que Deus mudou sua vida. E como que essa experiência moldou a mulher, a ministra que você é? Como que você se preparou para esse momento, ou simplesmente esse momento aconteceu e você foi caminhando para chegar na ministra que você se tornou? Então, eu falo um pouquinho no início do livro, foi quando eu entrei pela primeira vez numa congregação bem pequenininha, e quando eu entrei foi uma experiência única, eu me lembro como se fosse hoje. Quando eu lembro, a sensação ainda é a mesma, que eu olhei para o Ministério de Louvor, foi a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, e foi assim um momento único e instantâneo, que eu falei assim, aqui é o meu lugar. Esse é o lugar onde eu quero estar para sempre. E é verdade que eu sempre digo assim, né, que a nossa vida é feita de fases, né? E eu acho que, na verdade, ninguém está preparado. Estamos todos sendo preparados ao longo do caminho, né? Ao longo do caminho, o Senhor vem nos preparando. E a partir desse momento, assim, como você disse, que a gente dá essa liberdade para que o Espírito Santo de Deus ele faça essa obra em nós, o Senhor vai nos preparando. Tem até um trecho do livro que eu falo sobre isso, não é sobre estar pronto, né? Mas é sobre se dispor, esse aprontamento, é sobre se dispor a ir se preparando ao longo do caminho, né? Porque eu falo assim, ninguém é o mesmo, eu não sou a mesma de 10 anos, eu não sou a mesma de 30 dias atrás, eu não sou a mesma da semana passada, eu não sou a mesma de ontem. Então é um caminho qual o Senhor vai nos moldando e Ele vai nos preparando. Eu não digo que eu estou pronta, eu digo assim, eu não saí do caminho, eu estou nele e o Senhor vai trabalhando cada dia. Eu acho que é mais ou menos isso. Amém, glória a Deus. Eu acredito também que Ele nos capacita, né?
Por mais que nós também estamos no caminho, ele vai nos capacitando a cada dia. E a missão do seu livro? Você traz ali que tem um principal propósito do seu livro. E qual seria ele? O principal propósito desse livro é fazer com que as mulheres que já conseguiram entender, continuem nesse propósito, porque é verdade que existem dias na nossa vida que a gente tem mais motivo para desistir do que para continuar, né? Tem esses dias na nossa vida. Mas para que para as que já entenderam, venham achar uma motivação no sentido espiritual para continuar, para que as que ainda não entenderam esse propósito possam compreender, seja através de uma frase, eu falo assim, se alguém for alcançado, alguma mulher conseguir entender o seu propósito, através de uma linha, através de uma frase, de um parágrafo ou de um capítulo, já valeu muito a pena. Já valeu muito a pena, ainda que seja uma pessoa, né? E para que as que ainda não conseguiram ter essa percepção, não conseguiram entrar naquele propósito que eu falo assim, quem eu sou em Deus e quem Deus é para mim? Ainda não conseguiu chegar nesse ponto, possa ter um start, possa ter um início através desse livro. Então, o real motivo ou o real propósito desse livro é trazer um despertamento para as mulheres e elas possam descobrir quem elas são diante de Deus. Acredito que muitas vão conseguir descobrir ao ler o seu livro. Você traz vários pontos ali que realmente é do dia a dia feminino, né? O que a mulher também pensa, o que a mulher passa. E quando nós temos essa visão de uma mulher de Deus trazendo para nós no dia a dia, é mais fácil de nós enxergarmos, né? Verdade. Muitas leitoras, eu acredito que elas enfrentam medos silenciosos. Porque isso é uma coisa que acontece com a maioria, né? Não só das mulheres, os homens também que são, né, bem silenciosos, mas as mulheres tendem a enfrentar medos. O medo de falhar, o medo de recomeçar, o medo de não ser suficiente, o medo da rejeição. E o que significa na prática ser uma mulher de coragem, segundo a palavra de Deus para você? Quando eu estava escrevendo este livro, eu fiz para mim a mesma pergunta que você está me fazendo. E eu cheguei na seguinte concepção. Ser uma mulher de coragem é ter essa coragem de ter essa iniciativa de descobrir quem nós somos diante dos olhos do Senhor, permanecer nesse propósito e de compreender que Deus, ele trabalha em nós além das nossas limitações. E vai mulher para mulher, de família para família, de história para história, mas a verdade é que às vezes a gente é cercado de muitas limitações. E por causa dessas limitações, a gente olha, a gente fala, não é possível, né? Não vou conseguir entender e muito menos viver o propósito de Deus na minha vida. Então, ser uma mulher de coragem é dar vazão a que Deus quer ministrar no nosso coração e ter a ousadia para isso para o mundo. Eu cheguei nessa concepção, porque é preciso coragem, né? Está exigindo de mim essa coragem de passar isso para um livro e permitir que as pessoas, que chegue na mão, aos olhos das pessoas, uma mensagem como essa. Então, isso está começando por mim. Eu estou precisando, né, ter a coragem de falar assim, eu tenho algo de Deus para passar para uma pessoa, para dezenas, para centenas, para milhares, não sei qual é o propósito de Deus, mas eu estou aqui na disposição e na dispensação daquilo que Deus quer fazer. Amém. Você traz no livro Mulheres da Bíblia.
você cita várias mulheres. Você cita Esther, Débora, Maria Madalena. E dessas, qual a história que mais te inspira pessoalmente? Qual delas, para você, pessoalmente, te inspirou mais? Eu sei que são mulheres fortes, todas elas têm os seus pontos na Bíblia e são diferentes as formas, mas qual delas, para você, assim, te chama mais atenção? É uma pergunta difícil, né? É uma pergunta difícil de responder, porque é como você falou, né? Cada uma delas tem a sua particularidade, né? Tem os seus desafios, mas tem pontos fortíssimos que quando a gente lê, a gente fala assim, eu quero a qualidade, né? Dessa mulher, dessa mulher. Mas o que me chama a atenção está lá em Lucas 10, quando fala a respeito de Marta e de Maria, e que fala que Maria se assentou aos pés do Senhor e Jesus dá testemunho dela, né? E fala assim que ela escolheu a melhor. Isso mexe comigo porque nós estamos num tempo onde nós precisamos, todos os dias a gente precisa fazer uma escolha. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos, como diz a palavra, nós estamos vivendo esse tempo. E muitas coisas são colocadas diante de nós. Nós temos muitas opções num tempo mínimo de 24 horas, né, que parece que o nosso dia está afunilando. Num tempo mínimo de 24 horas, a gente precisa fazer muitas coisas. Então, quando eu olho para Maria, que preferiu se assentar aos pés do Senhor, e o próprio Jesus dá testemunho dela, essa mulher me inspira. Porque todas nós temos que fazer muitas escolhas e tomar muitas decisões durante o nosso dia. Mas a melhor delas ainda é sentar aos pés de Jesus, porque ele disse uma coisa linda, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Nós estamos vivendo um tempo que nós estamos atribulados, atarefados, abafados, né? Pressionados a fazer escolha todo dia, toda hora, em todo tempo. Então, quando eu olho para Maria, o meu coração se enche. Eu falo assim, eu preciso ter um pouco de Maria no meu dia a dia, para que eu possa sempre escolher, em algum momento, estar aos pés do Senhor para aprender com Ele. Então, Maria, ela toca o meu coração de uma forma especial. Que bênção. É uma passagem linda, né? E no capítulo ali, quando você traz, quando a chama queima no coração, você fala sobre vencer a procrastinação e obedecer o chamado. Como foi esse processo na sua caminhada de fé? Na sua caminhada, como que foi para você obedecer? É difícil, né? Porque é como eu falei sobre esse tema da procrastinação, e nós, como seres humanos, né, e falando para mulheres, às vezes a gente vai deixando a prioridade sempre por último, né? E a nossa primícia, né, a gente falou agora há pouco sobre escolha. A nossa primazia, ela precisa ser o Senhor. Então, o que funcionou muito para mim foi buscar, né, e o que está funcionando, e acredito que até que Jesus volte é o que vai fazer muito sentido para mim, é dando a intimidade com o Espírito Santo de Deus. Porque tem um texto que fala assim, que Deus não nos deu espírito de medo, mas Ele nos deu um espírito de ousadia, ou seja, o Espírito Santo de Deus é o que ministra no nosso espírito. Então, quando a gente passa a entender a importância do Espírito Santo de Deus e a gente começa a buscar ele com um pouco mais de afinco, um pouco mais de prioridade, ele começa a ministrar na nossa vida e mostrar para nós o que nós precisamos fazer. Então, eu acho que quando eu comecei a buscar essa intimidade com o Espírito Santo de Deus, a chama começou a aumentar no meu coração. E eu comecei a ser convencida pelo Espírito Santo de Deus que era necessário que eu pudesse, que eu viesse escrever. Eu até canto uma canção que fala assim, eu tenho fogo que arde em meu peito que não dá descanso.
Então essa chama começa a arder, começa a arder, começa a arder, e aí você fala assim, agora eu não posso resistir mais. Agora eu não posso procrastinar mais, agora eu não posso mais deixar por último aquilo que é prioridade para o Senhor. E aí isso foi o que começou a funcionar. A intimidade com o Espírito Santo aumentou a chama e colocou aquilo que era prioridade, que eu estava deixando lá para o fim da fila, e o Senhor me mostrou, não, a prioridade do momento é essa. Nossa, é muito bonito ver você falar e o amor que você tem quando você fala a respeito da chama do Espírito Santo de Deus, como você traz isso para você e consegue passar isso também para as leitoras, porque o seu livro é um livro que ele traz as palavras de acolhimento. Amém. Ele mostra como tem que ser, mas ele também acolhe. Amém. Você fala também sobre a coragem ali, você reforça que a verdadeira coragem não vem de nós, vem do Espírito Santo. Como que o Espírito Santo te ensinou a viver essa coragem no seu dia a dia? Eu sempre digo assim, cada experiência é muito única, né? Nós somos vistos como povo, como igreja do Senhor, mas eu falo assim, existe o coletivo e existe o individual, né? E esse individual, ele é o que faz a diferença, como eu falei, né, na pergunta que você me fez anteriormente, é se focar mesmo nessa condição de obedecer, a gente falou agora há pouco. E a obediência à voz do Senhor é o que vai fazer a diferença, né? A Bíblia, ela fala para nós, né, que não é sobre você só saber, né? Se você sabe e você não pratica, você é como um sino que só faz barulho, né? E o que é o praticar? O praticar é o obedecer aquilo que foi colocado. Então, essa busca pelo Espírito Santo de Deus é o que vai fazer a diferença na nossa caminhada. E é assim que nós somos convencidos a entrar nesse caminho de obediência, nesse caminho a qual o Senhor ele vem trabalhando. E essa coragem, ela é ministrada pelo Espírito Santo. Talvez não venha colocar dessa forma para você, mas uma outra pessoa vem trazer um outro tipo de experiência, porque somos povo, somos conjunto, mas somos indivíduos diante de Deus. E eu gosto muito de dizer que o processo de Deus trabalhar com cada pessoa é diferente, porque nós somos diferentes um do outro. Mas o importante é o resultado, né? O importante é o resultado, o importante é quando nós conseguimos atingir o objetivo que o céu tem para cada uma de nós. Amém. O seu livro fala também sobre o chamado de Deus para cada mulher, né? Como leitora, como que a leitora pode descobrir o propósito dela? Mesmo quando ainda se sente perdida ou insegura. Você falou que, por mais que você comentou, nós já comentamos, você falou anteriormente, que cada um é diferente, nós somos, né? Cada um tem a sua forma, Deus conversa com cada um da sua forma, mas como que nós podemos, cada mulher pode encontrar o propósito dela? A coisa que eu gosto muito de falar que é o seguinte, o chamado não necessariamente está ligado a um microfone, a um púlpito. Né? Quando a gente fala assim sobre chamado, as pessoas já pensam assim, multidões, microfone na mão, púlpito, público. E não é sobre isso. Pode ser, mas nem todo chamado é sobre isso. E eu falo um pouco sobre isso no meu livro, porque eu digo assim, tem pessoas que foi chamado para multidões, tem pessoas que foi chamado para congregação, tem pessoas que foi chamado para o convívio social para fazer diferença lá fora, no seu serviço, em meio à sociedade, e tem pessoas que têm um chamado fortíssimo dentro da sua família. E a mulher, ela consegue fazer esse apanhado de um modo muito lindo, muito lindo. Então, o que vai acontecer? É necessário que nós venhamos colocar diante de Deus, primeiramente, pedir a direção do Senhor. Senhor, no que o Senhor quer me usar? Porque existem chamados anônimos
que tem um peso muito maior do que um chamado público. Não sei se você consegue entender aquilo que eu estou falando. Às vezes, é um chamado tão forte como mãe, no sentido de educação, de exemplo, é um chamado tão forte, por exemplo, como esposa, para que o marido ele tenha aquela força de ir lá e falar assim, não, eu tenho uma mulher de Deus dentro da minha casa que ora por mim, que intercede por mim, eu tenho uma mãe abençoadíssima e aquele filho, de repente, vai para as nações, ele vai ganhar o mundo, ele vai fazer a diferença na sociedade por causa do chamado daquela mulher que a sociedade não vê, mas o filho sabe que tem essa mãe dentro de casa. O marido sabe que tem essa mulher dentro de casa. E eu gosto de falar assim, que o chamado, como que a gente vai descobrir qual é o nosso chamado? É aquilo que você olha e você fala, eu faria isso pelo resto da minha vida sem que me pagassem um centavo. Achou? Que maravilha. Acredito que muitas pessoas que vão ouvir, que estão ouvindo e que ainda vão ouvir a sua palavra, vão conseguir entender o chamado, o propósito, para o que ela foi chamada. No início, logo que eu me converti, eu não entendia o que era também. E com o passar do tempo também fica mais claro, fica mais fácil. Nós passamos também a ouvir um pouco mais, né? Ser mais obedientes. Né? Você coloca um devocional de 7 dias de coragem no seu livro. E como surgiu essa ideia de incluir esses 7 dias? O que ele representa dentro da sua jornada? As pessoas vão ver assim, as mulheres vão ver assim, que esse livro, ele é um livro bem prático, didático. Ele não é um livro que vai deixar você confusa. Não, hoje mesmo uma prima muito amada minha falou, eu comecei a ler seu livro e eu quero ler porque ficou fácil conseguir entender. Então, esse é o objetivo, né? Que as pessoas tenham uma boa compreensão daquilo que você está lendo. E eu falei assim, poderia colocar ali conversando com o Espírito Santo coisas práticas. Por que do devocional? Porque aquilo vai ajudar, o devocional vai ajudar, é como um pontapé. Você leu todo o livro, tá, e agora? O que eu vou fazer? Por onde que eu começo? Né? E a sugestão é começar com um devocional. Você vai ver que os devocionais que eu coloquei, eles são bem curtos. Por quê? Porque eu oro todos os dias sobre este livro e eu falo assim, Espírito Santo, o devocional tá ali só para a pessoa começar. Ela fala assim, não, eu preciso ir lá e fazer o devocional, ainda que ele seja curtinho. Mas eu tenho certeza e convicção que desse devocional curtinho virão muitos devocionais, porque o próprio Espírito Santo vai levar essas pessoas a terem sede, a terem fome pela presença do Senhor, e vai virar uma coisa prática do dia a dia. Né? Quando estiver naquela correria do dia, deixa eu ir lá fazer um devocional, talvez repetir de novo do livro. A ideia é criar um momento prático, ativo e recorrente na vida dessas mulheres. Amém, que assim seja. Sim. E para a gente encerrar com um propósito aqui, se você pudesse deixar uma mensagem profética, uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo, qual seria? Uma mensagem profunda. É possível. Com Deus, tudo é possível. Eu falei agora há pouco sobre as limitações que rodeiam a cada dia, que são muitas. Mas mesmo com as nossas limitações, é possível nós nos colocarmos diante de Deus. Aquelas que não são se tornarão uma mulher de coragem. Aquelas que são permanecerão sendo uma mulher de coragem. Então, eu quero deixar essa mensagem a todas as mulheres que estão nos assistindo, né? Aquelas que ainda vão ler esse livro, que eu creio que muito mais do que as palavras que eu coloquei, o Espírito Santo de Deus irá ministrar. Eu faço no final, né, uma mensagem profética para cada mulher, e a chama do meu coração, né, a oração que eu faço todos os dias em prol desse livro, é que verdadeiramente cada mulher ache o seu propósito diante de Deus, a qual
o próprio Espírito Santo ministrará no coração, na mente, no entendimento de cada uma delas. E aí elas estarão prontas para romper e exercer o seu chamado diante do Senhor com muito amor e com muita fidelidade. Amém. Obrigado, Ana. Esse momento contigo foi maravilhoso. Acredito que quem participou, quem estava ao vivo, conseguiu saber um pouquinho mais sobre o seu livro, um pouquinho mais de quem é você. E eu agradeço a oportunidade de poder estar participando contigo nessa live. Vou mostrar aqui mais uma vez o seu livro. Quem quiser encontrar o livro, ele está na Amazon, né? O e-book. E também no site da editora, da Raízes Cristã. Obrigado, Ana. Boa noite. Obrigado a todos. Amém. Todos que estão conosco, agradeço vocês, agradeço a equipe das Raízes Cristãs, foram maravilhosos, e que se assim o Senhor permitir, que venham muitos e muitos projetos, tá? Deus abençoe. Deus, obrigado por tudo. Amém, Deus abençoe. Tchau, gente. Boa noite a todos. Boa noite.